Bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa história que parece roteiro de filme, né? Uma cidadezinha dividida, um julgamento super tenso sobre evolução nas escolas. Exato. Ciência e religião ali, ó, batendo de frente. E a gente tem bastante material para analisar isso, né? Incluindo um documentário sobre o caso de Dover, lá na Pensilvânia. Isso, e também comentários e análises do pesquisador Jorge Guerra Pires, que ajudam a gente a entender melhor o contexto. Para dar uma ideia do clima, o estopim foi um mural, um painel sobre evolução humana, que foi retirado e queimado. Que coisa, hein? Pois é. Daí para frente, a coisa esquentou de vez quando o Conselho Escolar local decidiu que o tal desenho inteligente devia ser apresentado nas aulas de ciências, como se fosse uma alternativa à evolução. Imagina a confusão que isso deu. Vizinhos contra vizinhos, um debate, assim, gigantesco sobre o que é ciência de verdade, qual o papel da religião nisso tudo e como educar os jovens, né? Então, nosso objetivo aqui hoje é tentar desempacotar essa treta toda. Vamos olhar os argumentos do julgamento, as provas científicas que surgiram. O contexto histórico também, porque, como você disse, isso não surgiu do nada, né? Exato. E, claro, pensar um pouco nas lições que a gente pode tirar desse confronto. Bora lá investigar isso mais a fundo? Bom, o ponto de partida foi essa decisão do Conselho Escolar de Dover. Tinha umas figuras-chave ali, como o Alan Bonsell e o Bill Buckingham, que influenciaram bastante. Tem eles que empurraram essa ideia. Eles determinaram que os professores de biologia, do 9º ano, se não me engano, lessem uma declaração em voz alta. Uma declaração bem específica, né? Sim, basicamente o texto dizia que a teoria da evolução de Darwin não era a história completa, que tinha lacunas. Que era só uma teoria, aquele papo em bilhão. E aí apresentava o desenho inteligente, o DI, como uma explicação alternativa para a origem da vida. E até indicava um livro, Of Pandas and People. Pois é. E a ideia central do desenho inteligente, ou pelo menos como eles apresentaram ali, né, para os defensores, é que algumas estruturas nos seres vivos seriam complexas demais. Complexas demais para quê? Para terem surgido por acaso. Para terem surgido só por processos naturais, como a seleção natural que o Darwin descreveu. Eles usam muito um termo, complexidade irredutível. E argumentam que essa supercomplexidade seria, tipo assim, a prova de que precisou existir um designer inteligente por trás. É interessante notar que eles tentam separar isso do criacionismo mais clássico. Diam mais abertamente, assim, em conversas particulares. O DI tenta se apresentar como algo mais científico, sabe? Sem usar logo de cara termos religiosos. Claro, mas isso não ia passar batido, né? 11 pais de alunos foram para a justiça contra o conselho. A reação foi rápida. O argumento deles era direto. Olha, DI é só criacionismo com outro nome. E colocar isso na aula de ciências viola a separação entre igreja e Estado, que está na Constituição americana. Um ponto legal crucial. E o mais interessante, os próprios professores de ciências da escola peitaram a decisão, se recusaram a ler a tal declaração. Que coragem, hein? Muita. Disseram na lata. Isso não é ciência, isso não pertence à aula de biologia. Uma atitude bem forte. Sem dúvida. E é aí que a análise do Jorge Pires entra fazendo uma conexão bem interessante com outro caso famoso. O julgamento do macaco. Scopes. Exatamente, o caso Scopes, lá de 1925. O Pires sugere que, apesar dos quase 80 anos de diferença, Dover foi meio que uma reedição da mesma estratégia. Um truque, como ele chama, só que com uma nova embalagem. Antes era criacionismo, agora desenho inteligente. Isso, a roupagem mudou, mas a intenção ali por baixo, segundo essa visão, continuava bem parecida: questionar o ensino da evolução na escola pública. É bom lembrar rapidinho o caso Scopes, né? Foi aquele professor John Scopes, processado por ensinar evolução humana contra a lei do Tennessee na época. Virou um espetáculo midiático. Total. Aquele confronto clássico entre o advogado Clarence Darrow, defendendo o Scopes, e o político fundamentalista William Jennings Bryan. No fim, o Scopes foi condenado, uma multa simbólica só. Mas o impacto foi grande, né? Sim, criou um clima de medo, o tal efeito intimidador,
E por décadas a evolução ficou meio escondida nos livros didáticos americanos. Mas o Pires também aponta diferenças importantes entre os dois casos. Scopes aconteceu num ambiente cultural muito, muito religioso. Defender a evolução ali era quase remar contra a maré. A defesa nem pôde chamar cientistas para o tribunal, né? Não pôde. Para explicar a teoria. Acredita, já em Dover o cenário era bem diferente. A comunidade científica se mobilizou pesado, tinha muito mais apoio legal, recursos para contestar o DI. Reflete uma mudança, né? Uma mudança cultural e principalmente legal. Porque em 1987, a Suprema Corte Americana já tinha decidido, num caso chamado Edwards v. Aguilar, que ensinar criacionismo como ciência em escola pública era inconstitucional. Justamente por violar a separação igreja-estado. Exatamente. A cláusula de estabelecimento. Então, o terreno legal já era outro, em Dover. Agora, a coisa esquenta de verdade. Lá no tribunal de Dover, a galera que defendia o desenho inteligente bateu na tecla. DI é ciência, sim, não é religião. Tentaram emplacar essa narrativa. Argumentaram até que era bom para a educação, sabe? Mostrar para os alunos as lacunas, os problemas da teoria da evolução, para estimular o tal do pensamento crítico. O argumento do ensine a controvérsia, mesmo que a controvérsia não exista de fato na comunidade científica. E o principal argumento científico que eles levaram veio de um bioquímico, o Michael Berry. Ah, o BR! Ele é um nome conhecido do DI. Sim, um dos principais. Ele lançou aquela ideia da complexidade irredutível. O exemplo clássico que ele usou e usa até hoje é o flagelo bacteriano. O motorzinho da bactéria. Isso. Aquele motor de polpa molecular minúsculo que algumas bactérias usam para nadar. O Beia disse que esse flagelo tem umas 40 peças de proteína, super complexas, interligadas, e que se você tirar qualquer uma delas, o motor para de funcionar. Parece um sistema bem intrincado mesmo. E daí ele concluiu, algo assim não poderia ter evoluído aos pouquinhos pela seleção natural de Darwin, porque as etapas intermediárias não teriam função nenhuma, teria que ter sido projetado e montado de uma vez só, por um designer. À primeira vista parece fazer sentido, mas aí vieram os pais processando o conselho com um time de cientistas e desmontaram essa ideia, né? Exatamente. Apresentaram um monte de contra-argumentos e evidências. Primeiro, foram direto ao ponto. Espera aí, DI é ciência mesmo? Boa pergunta. Explicaram que teoria científica de verdade, como a gravidade ou a evolução, se baseia em evidência, pode ser testada, faz previsões que dá para checar e, muito importante, pode ser refutada, provada errada. E o DI? Segundo eles, o DI era só um argumento negativo. A evolução tem falhas, logo existe um designer. Não propunha nenhum mecanismo que desse para testar, não fazia previsão nenhuma, não guiava pesquisa científica nova, nada disso. E teve aquele momento no julgamento com o próprio Berry, né? Foi bem marcante. Quando pressionado pelo advogado da acusação, o Berry teve que admitir que, pela definição bem frouxa que ele mesmo usava para teoria científica, até a astrologia poderia ser considerada ciência. Nossa, isso pega mal para a defesa do DI como ciência. Pegou muito mal. Pesou bastante contra o argumento de que era ciência legítima. E aquela questão da complexidade irredutível do flagelo, como refutaram isso? Outras células. E o ponto-chave é, essa seringa usa umas 10 das mesmas proteínas que formam a base do flagelo. Ah, então as peças não são inúteis sozinhas. Exatamente. Partes de um sistema supostamente irredutível funcionam perfeitamente em outro contexto com outra função. Isso mostra que a evolução pode sim pegar peças que já existem e dar novas funções para elas, construir coisas novas aos poucos. É a tal desaptação, né? Isso, exaptação. O Ken Miller usou aquela analogia da ratoeira. Desmontada não pega rato, mas as peças podem servir para outra coisa, tipo um prendedor de gravata improvisado. Boa analogia. E além disso, eles mostraram um caminhão de artigos científicos sobre a evolução de sistemas complexos, como o nosso sistema imunológico, desmentindo as alegações do Begg de que não havia explicações evolutivas para essas coisas. E os fósseis entraram na discussão também, certo? Com certeza.
A teoria da evolução prevê que a gente encontre fósseis de transição, né? Aquelas formas intermediárias mostrando a passagem de um grupo para outro. Tipo elos perdidos. Embora esse termo não seja o ideal. O termo não é o melhor, mas a ideia é essa. Na época do julgamento, um fóssil incrível chamado Tiktaalik, que é um elo fantástico entre peixes e animais terrestres, tinha acabado de ser achado. Mas não usaram no julgamento. Ainda não tinha sido publicado, então não entrou. Mas o paleontólogo Kevin Padian mostrou outros exemplos fortíssimos para o juiz. O Archaeopteryx. Ah, o clássico dinossauro com penas. Isso, que mistura características de réptil como dentes e cauda longa com penas de ave. Ele mostrou também a evolução dos répteis sinapsídeos, que deram origem aos mamíferos. E a evolução das baleias, que é impressionante. Exato. Aquela sequência de fósseis mostrando como elas evoluíram de ancestrais terrestres. Tudo isso ia totalmente contra a ideia do livro Of Pandas and People, que meio que dizia que os bichos apareciam do nada no registro fóssil. E a genética, que hoje é uma ferramenta super poderosa para estudar a evolução. A genética deu checkmate, pode-se dizer. Uma das provas mais fortes que apresentaram foi a história do nosso cromossomo 2. Como assim? Olha que interessante. Todos os outros grandes primatas, chimpanzés, gorilas, orangotangos, têm 24 pares de cromossomos. Nós, humanos, temos 23. Falta um par. Ou sobrou. Na verdade, se a gente compartilha um ancestral comum com eles, como a evolução diz, o que deve ter acontecido, a previsão é que 2 cromossomos dos nossos ancestrais devem ter se fundido em algum momento na nossa linhagem específica. E tem prova disso? Tem. A prova está literalmente no nosso DNA. O nosso cromossomo número 2 tem todas as marcas dessa fusão. Ele tem sequências de DNA chamadas telômeros, que normalmente só ficam nas pontinhas dos cromossomos, bem no meio dele. No meio? Que estranho. E tem 2 centrômeros, que são as cinturas do cromossomo, só que um deles está desativado. É exatamente o que você esperaria se 2 cromossomos tivessem grudado ponta com ponta. É uma assinatura molecular clara da nossa história evolutiva, compartilhada com os outros primatas. Impressionante. E isso nos leva a um ponto que o Jorge Pires também destaca como fascinante. A história por trás do livro Of Pandas and People. Sim, isso foi crucial no julgamento. Veio à tona graças à investigação de uma filósofa, a Barbara Forrest, que testemunhou. Ela conseguiu achar rascunhos do livro. Rascunhos? De antes e depois daquela decisão da Suprema Corte, de 87? Exatamente. A decisão que proibiu ensinar criacionismo. E o que ela descobriu foi uma arma fumegante, como dizem. Conta mais. A Forrest mostrou que, nos rascunhos antes de 87, o livro falava abertamente em criação. Usava a palavra criador nas definições. E depois da decisão? Depois que o criacionismo virou ilegal nas escolas, eles fizeram uma revisão geral no texto. Onde estava escrito criação, eles trocaram por desenho inteligente. Onde estava criador, virou agência inteligente. Mas a ideia era a mesma. A ideia central, as definições, iguaizinhas. Só mudaram as palavras. E o mais incrível foi o elo perdido que a Forrest achou. Um erro de digitação num dos rascunhos. A palavra C-Design Proponents Ists. C-Design Proponents Ists. O que é isso? Exato. C-Design Proponents Ists. Parece que na pressa de substituir creationists, que é criacionistas, por design proponents, que é proponentes do design, alguém se atrapalhou no Ctrl+C, Ctrl+V. Basicamente, começou a apagar creationists, deixou o C inicial, digitou design proponents no meio e esqueceu de apagar o ists do final. Ficou esse termo híbrido bizarro que ligava direto linguisticamente o criacionismo ao desenvolvimento inteligente. Foi um flagra sensacional. Que descoberta. Para achar alterações, palavras inseridas depois, mudanças de doutrina. Um trabalho de detetive textual mesmo. Exato. E no caso do livro Pandas, essa análise dos rascunhos revelou, segundo o Pires, uma estratégia bem clara de reembalar o criacionismo para tentar driblar a lei. Ele até comenta sobre a cara de pau, como ele diz, dos defensores do DI de negar a ligação religiosa no tribunal, mesmo com essa prova documental toda ali na mesa.
E isso nos leva de volta ao argumento legal principal dos pais, né? A tal da cláusula de estabelecimento da primeira emenda americana. Sim, a separação igreja-estado. O argumento deles era que essa política do conselho escolar violava essa cláusula porque tinha um propósito ou efeito religioso, ou seja, a escola pública não pode promover visões religiosas específicas. Exatamente. E as provas de que a motivação por trás da decisão do conselho era de fato religiosa foram se acumulando durante o julgamento. Que tipo de provas? Tinha gravações do Bill Buckingham falando antes que queria ensinar criacionismo mesmo, ou pelo menos um equilíbrio entre criacionismo e evolução. Ele tentou disfarçar depois, né? Tentou, diz que tinha se confundido com as palavras. Mas tinha também o fato de que eles rejeitaram o livro de biologia padrão porque era cheio de darwinismo. Alguns membros do conselho admitiram que viam o DI como um meio-termo, um jeito de colocar as crenças criacionistas deles na escola, mas de uma forma que talvez a lei permitisse. E teve aquela história do dinheiro para comprar os livros Of Pandas and People, que foi bem polêmica, as 60 cópias doadas anonimamente. Essa foi outra bomba. Descobriram que o dinheiro tinha sido arrecadado na igreja do Bill Buckingham. Na igreja dele. Sim, ele passou a grana para o Alan Bonsell, outro membro do conselho, e foi o pai do Bonsell que foi lá e comprou os livros. Isso desmentiu completamente o que o Buckingham e o Bonsell tinham dito antes, sob juramento, que não sabiam de onde tinha vindo o dinheiro. Mentiram sob juramento. Isso é sério? Muito sério. E para completar o quadro, apresentaram também o tal documento WED. O WED? O que é isso? É o documento interno, um plano estratégico do Discovery Institute, que é o principal think tank que promove o DI. E esse documento deixava bem claro o objetivo deles a longo prazo: derrubar o que eles chamam de materialismo científico e fazer a cultura americana voltar a ter uma base devidamente religiosa. Nossa, a agenda religiosa estava bem explícita ali, então. Bem explícita. Não tinha como negar a motivação por trás do movimento do DI. E no final das contas, como ficou a decisão do juiz? Bom, a decisão ficou nas mãos do juiz John A. Jones III. E é um detalhe interessante, ele era um juiz conservador, nomeado pelo presidente George W. Bush. Ah, então não era um juiz ativista liberal. Longe disso. E a sentença dele, que saiu em dezembro de 2005, foi um verdadeiro nocaute no desenho inteligente. Um documento de 139 páginas, muito detalhado. E o que ele concluiu? Ele foi categórico. Concluiu que o desenho inteligente não é ciência. Ponto final. Direto assim? Sim. Disse que DI é sim criacionismo reembalado, usou essa expressão, creationism relabeled, e que a política do Conselho Escolar de Dover era inconstitucional porque a intenção principal era religiosa, violando a separação igreja-estado. Ele pegou pesado com o conselho. Muito. Usou umas palavras bem fortes. Falou da inanidade de tirar o fôlego, breathtaking inanity, das ações do conselho. Deixou claro que o DI era só um pretexto para enfiar religião na aula de ciências. E ainda fez questão de dizer que essa ideia de que a evolução é inerentemente antirreligiosa ou ateísta é simplesmente falsa. E o mais curioso é que a própria comunidade de Dover já tinha meio que dado o seu veredito antes mesmo da decisão do juiz, né? Na eleição. Exatamente. Isso foi muito significativo. Em novembro de 2005, um mês antes da sentença, teve eleição para o Conselho Escolar. E o resultado foi que os eleitores de Dover tiraram todos os membros que tinham apoiado o DI. Todos eles. Todos. E elegeram uma chapa totalmente contra o DI, que incluía até o Brian Ream, um dos professores de ciências que tinha se recusado a ler a declaração lá no começo. Foi um recado claro da própria população. Imagino que a decisão do juiz, mesmo depois da eleição, tenha causado um rebuliço danado. E como? O juiz Jones recebeu ameaças de morte, precisou de proteção policial, foi tenso. Nossa! O pessoal do Discovery Institute, claro, caiu matando, acusaram o juiz de ativismo judicial, aquele discurso de sempre. Teve até um televangelista famoso, o Pat Robertson, que disse uma coisa absurda. O quê? Que se acontecesse algum desastre em Dover, os moradores não deviam pedir ajuda a Deus porque tinham rejeitado ele ao rejeitar o DI, uma coisa assim. Que pesado. E do outro lado? Do outro lado, a comunidade científica, os defensores da laicidade comemoraram muito a decisão.
O Bill Buckingham, um dos que mais defendeu o DI no conselho, ficou publicamente bem triste com o resultado. E o Jorge Pires, o que ele destaca sobre as reações? O Pires reforça como foi importante a mobilização da comunidade e especialmente dos professores. Ele nota um ponto interessante. Muitos desses pais e professores que lutaram contra o DI eram pessoas religiosas, cristãs. Mas não aceitavam o DI na aula de ciências. Exato. E eles não aceitavam ser rotulados de ateus ou antirreligiosos só porque defendiam o ensino da ciência como ela é, sem mistura. Isso mostra a complexidade da situação. Então, juntando todas as peças dessa história, o que fica claro? Os materiais que a gente analisou mostram bem que essa tentativa de emplacar o design inteligente como ciência alternativa, não colou. Não colou nem no tribunal, nem sob o escrutínio científico sério. A investigação histórica, especialmente a da Barbara Forrest, com os rascunhos do livro, meio que desmascarou o DI como uma estratégia que surgiu depois que o criacionismo foi barrado nos tribunais. Sim, uma mudança de tática, basicamente. E no fim das contas, as evidências da evolução, os fósseis, a genética, tudo isso que foi apresentado no julgamento saíram ainda mais fortalecidos, né? Sem dúvida, o caso acabou sendo uma ótima vitrine para a força das evidências evolutivas. E tem uma observação interessante do Jorge Pires sobre um padrão que ele percebe. Qual padrão? Ele diz que muitas vezes parece que uma vertente do cristianismo nesse caso, a mais fundamentalista, anti-evolução, cria um problema ao confrontar a ciência estabelecida. E aí uma outra vertente do cristianismo, pessoas religiosas, que aceitam e apoiam a ciência, como muitos pais e professores em Dover, acaba ajudando a resolver a situação. Interessante. Mas a tensão continua. Exato. A tensão de fundo sobre o lugar da ciência e da fé na sociedade e na educação pública continua ali, sabe? Latente. E essa história dos cristãos se sentirem ofendidos por serem chamados de ateus só por defenderem a ciência é um sintoma claro dessa tensão contínua. Bom, para a gente fechar, então, vamos só recapitular uns pontos-chave que essa análise toda trouxe para a gente. Primeiro, a diferença crucial entre ciência de verdade, testável, e pseudociência. Fundamental. Segundo, o peso das provas concretas, fósseis, DNA, e até documentos históricos, como os rascunhos do livro Pandas, podem ser evidências importantes. E terceiro, aquela linha importante, embora às vezes meio tênue, entre a crença pessoal de cada um e o que pode ou não ser ensinado como conhecimento científico estabelecido na escola pública. Exato. E olhando para o quadro maior, o caso Dover serve como um estudo de caso muito bom. Mostra como a sociedade lida ou às vezes tropeça feio com esses conflitos entre visões de mundo científicas e religiosas no espaço público. E a importância do pensamento crítico, né? Fundamental. No mundo inundado de informação, desinformação, narrativas competindo pela nossa atenção, entender como a ciência funciona, como avaliar evidências é mais crucial do que nunca. Dover ensina muito sobre isso. Para finalizar, então, fica aqui uma provocação para quem nos ouve refletir, inspirada um pouco no que a gente viu no documentário e nas análises do Pires. Os materiais descrevem os oponentes da evolução como persistentes e resilientes. A disputa, eles sugerem, provavelmente vai continuar por gerações. É uma batalha longa, parece. Se isso for verdade, como é que a gente, como indivíduos e como sociedade, pode lidar com futuras tentativas de introduzir ideias não científicas no currículo de ciências? Como encontrar aquele equilíbrio delicado entre respeitar a diversidade de crenças e, ao mesmo tempo, garantir que a educação científica seja rigorosa, baseada em evidências e de qualidade para todo mundo? Uma pergunta difícil, sem resposta fácil. Fica aí a reflexão.